A graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Irmãos, vamos, esta noite, abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, primeira epístola de São Pedro. Capítulo 1. Vamos ler do 13 ao 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do 13 ao 16. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar com as suas Bíblias. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vamos orar? Eterno Deus, poderoso e bendito Pai, nós bendizemos ao Senhor. Te louvamos porque o Senhor é santo, santo e santo. Te louvamos, ó Deus, porque absolutamente nada foge dos teus olhos. O Senhor pode tudo e também conhece todas as coisas. Esta noite nós estamos aqui reunidos mais uma vez, Senhor. Ajuda-nos com esta porção da Tua Santa Escritura. Seja com o Teu povo, ó Deus bendito. Que o Senhor possa crescer e que nós que aqui estamos possamos diminuir. Nos ajude, ilumine as nossas mentes e que a Tua palavra ganhe morada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta carta aqui de Pedro, esta epístola, ela é destinada aos forasteiros da dispersão, como nós encontramos no primeiro verso, que Pedro escreve. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estes forasteiros eram pessoas crentes, como o antigo Israel. Assim como o antigo Israel, que haviam sido espalhados pelo mundo na dispersão, o apóstolo Pedro também escreve para estes que se converteram ao cristianismo e também estavam espalhados por várias regiões. Regiões estas que ele mesmo coloca aqui: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, irmãos. Certamente nós tínhamos aqui uma audiência predominantemente judaica,
que tinham se convertido ao caminho, a Jesus, mas também tínhamos aqui gentios, meus queridos. E a situação era uma situação de provação, era uma situação de sofrimento. Por quê? Porque quem dominava o mundo naquela época era o Império Romano. De fato, havia ali interditos imperiais, e nós sabemos muito bem que somente no 4º século, Anno Domini, é que o cristianismo passa a ser a religião do Estado. Quando Constantino declara, por questões convenientes a ele, e questões políticas, ele declara Roma cristã. Roma agora seria cristã. O Estado teria uma religião. Então, os sofrimentos mencionados pelo apóstolo Pedro nesta cartinha aqui são comuns a crentes que querem viver fielmente ao Senhor. E eles estavam numa sociedade pagã, eles estavam numa sociedade hostil e também havia uma grande perseguição. A perseguição assumia formas de calúnia, de distúrbios, de intervenção por parte do Império Romano. E nós sabemos até que os nossos irmãos cristãos do 1º século e também do 2º século, eles se reuniam em alguns locais, porque eles não tinham e não podiam se reunir como nós estamos aqui esta noite, na Igreja Presbiteriana de Vinhais, sentados num banco, com um espaço bastante confortável, louvando e glorificando ao Senhor. Os leitores aqui, a audiência, os destinatários de Pedro, são então encorajados a se regozijarem em tais provações e viverem acima delas. E esta noite eu gostaria de compartilhar com vocês esta pequena porção que nós lemos do 13 ao 16. E eu gostaria também de encorajar vocês esta noite. Aliás, Deus, pela minha boca, quer encorajar os irmãos a viverem acima das provações, acima dos sofrimentos, acima de uma sociedade que nós estamos, todos aqui estamos inseridos, uma sociedade que é hostil ao cristianismo de fato, bíblico e verdadeiro. É interessante que Jesus, certa feita, disse o seguinte: quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por causa de mim, achá-la-á. Queridos, como eu disse, nós vivemos tempos difíceis. Hoje temos edifícios mais altos, mas temos temperamentos e pavios mais curtos. Hoje nós temos vários paradoxos que eu gostaria de elencar aqui para vocês. Hoje nós temos autoestradas mais largas, mas pontos de vistas mais estreitos. Gasta-se muito mais, mas hoje se tem muito menos. Se compra muito mais, mas é impressionante como as pessoas desfrutam muito menos do que se compra. As casas, por assim dizer, são ambicionadas, As casas podem até ser maiores, mas as famílias cada vez estão menores. Nós temos muito mais conhecimento na nossa época, mas temos um poder de julgamento pífio. As pessoas bebem mais, as pessoas fumam mais, as pessoas gastam de forma perdulária, porém as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com as suas vidas. As pessoas estão preocupadas em multiplicar as suas posses, mas os valores e os princípios cada vez mais reduzidos. Fala-se muito. As pessoas falam demais,
mas ama-se raramente. Odeia-se com muita frequência. Os homens tentam limpar, meus queridos, o ar contra os gases poluidores do nosso planeta, porém, o coração humano e a alma estão totalmente poluídas. Muita quantidade, pouca qualidade. Na realidade, nós estamos em tempos difíceis mesmo. Estamos em tempos de refeições rápidas, lucros expressivos, mas caráter baixo e relacionamentos rasos, superficiais. Vivemos em um mundo dos descartáveis. As fraldas são descartáveis, os copos são descartáveis e também as pessoas são descartáveis e a moral judaico-cristã também está ficando descartável. Então, irmãos, diante desta realidade que eu vos apresentei esta noite, estes paradoxos que existem e que são os mais variados e múltiplos possíveis, nós somos convocados a viver uma vida diferente. Como cristãos, estamos inseridos no paradoxo mais fascinante da história, que transcende estes outros e nos impulsiona a não ser praticantes de tais paradoxos que eu falei no início. Nós somos convocados, meus queridos irmãos, a vivermos o paradoxo da cruz. Pois a cruz, cheia de vergonha, se transformou na cruz da glória. A morte resultou em vida, pois, como disse o nosso querido e amado reformador Martinho Lutero, não precisamos procurar a cruz, pois ela nos encontra e nos faz pecadores justos. Amém. Aquele que supõe que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou somente a fim de prover justificação e perdão de pecados para o seu povo, se engana, pois Cristo não é apenas o meio de salvação, mesmo porque ele não nos livra somente da culpa do pecado, mediante a sua morte expiatória, mas também nos dá o Espírito Santo de Deus, a fim de nos livrar do domínio do pecado, com o propósito de termos uma vida em santidade. Meus irmãos, Cristo não é apenas justiça, mas também é santificação. E eu vou repetir. Cristo não é apenas justiça, mas é também santificação. A cruz é o sol da nossa santificação e o padrão da nossa santificação, meus irmãos. Então, diante dos paradoxos elencados aqui, a princípio, eu vos apresento também o paradoxo da cruz. A morte que trouxe vida, a justiça que trouxe também santidade para mim e para você. Porque, como eu disse, nós não fomos somente declarados justos, nós não fomos somente absolvidos, mas ao sair da escravidão do pecado, ao sair do débito impagável, que não tínhamos condição nenhuma de pagar, Deus em Cristo Jesus também tem uma vontade para mim e para você. Está lá em Tessalonicenses, Paulo escreve e diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. E esse texto que nós lemos, eu gostaria de expor ele para vocês, meus queridos irmãos. Lá em Hebreus, capítulo 10, a Bíblia nos diz que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas.
uma vez por todas. Uma vez por todas. Antes de entrar propriamente no texto, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós fomos salvos em Cristo Jesus e hoje nós somos chamados de santos. Santos. É aquilo que nós chamamos de santidade posicional. Posicional. Sabe qual é a sua posição hoje no reino de Deus? Santo. Você é santo. Amém. A sua posição hoje no reino de Deus é que você é santo. Agora, Deus não quer que isso fique parado, que fique ali, por assim dizer, estancado. Se Deus colocou você numa posição de santo, eu quero dizer também que Deus quer que você progressivamente esteja desenvolvendo a sua salvação, que nós chamamos de santidade. Meus irmãos, santidade. Então, se vocês foram colocados numa posição de santo, Deus nos chama para que possamos nos santificar progressivamente, para desenvolver esta salvação, até o dia que Ele nos dará aquilo que nós chamamos de santidade definitiva, porque Jesus voltará para buscar a igreja, para julgar vivos e mortos, e nós seremos glorificados. Mas enquanto isso não acontece, nós já vivemos o já e o ainda não, a tensão do já e o ainda não. Nós somos santos, mas não totalmente santos. Nós somos salvos, mas não totalmente salvos. Por quê? Pastor, porque corre o risco de eu perder a minha salvação? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É porque haverá um dia que você será transformado num corpo de glória, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Quando nós olhamos para o texto, por favor, olhe para as Escrituras. A Bíblia nos diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, santidade vivida é cingimento da mente. Santidade vivida é cingimento da mente. Olha o que Pedro nos coloca aqui. Por isso, cingindo o vosso entendimento. Esta palavra cingindo, o apóstolo Pedro está tirando das vestes judaicas. Cingir a mente. Qual era a veste judaica? Era uma túnica comprida, solta pelo corpo, havia um cinto, certo? Que ali estava, alguns colocavam alguma espada, certo? Lembra da espada de Pedro, que cortou a orelha de quem? De Malco, isso. Ali também eles levavam os odres com água e também com vinho. Então, aquele cinto ali segurava alguns utensílios para algumas jornadas que demoravam. E o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que nós devemos cingir o que? O nosso entendimento. Colocar o cinto, cingindo a túnica. É interessante isso, irmãos. Nós devemos cingir o entendimento. Significa o quê? Significa que nós temos que, assim como os judeus usavam este cinto para segurar alguns utensílios, nós também devemos cingir a nossa mente, o nosso entendimento, segurar o nosso entendimento na graça que está sendo revelada para mim e para você a partir das Escrituras Sagradas. Está aqui no verso 13 explicitamente. Por isso,
cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus. Lembremos-nos aqui que Jesus ainda estava sendo o quê? Revelado aos apóstolos. As escrituras estavam sendo aqui o quê? Confeccionadas, escritas, produzidas. Mas hoje não. Hoje nós temos toda a palavra de Deus. Hoje nós temos os 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Esta linguagem metafórica aqui de Pedro, de colocar o cinto, de cingir o entendimento, irmãos, ela é extremamente apropriada para mim e para você. Por quê? Porque nós vamos estar sóbrios, irmãos, diante daqueles paradoxos que eu apresentei no princípio, diante deste mundo que quer de todas as formas nos afastar de Cristo Jesus, nós estaremos sóbrios quando de fato cingirmos o nosso entendimento, a nossa mente pela palavra do Senhor, pelas Escrituras Sagradas. Sede sóbrios, aqui, mostra concretamente o que deve acontecer nas nossas vidas. Se nós recebemos a salvação gratuitamente, e a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Se nós recebemos gratuitamente a salvação, esta salvação tem que ser desenvolvida. E ela será desenvolvida a partir do momento que eu me relacionar com Deus. E como que eu me relaciono com Deus? Não há como ter uma vida cristã se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não mantém comunhão com o Deus da sua vida. Não há. Agora, se você cingir o seu entendimento com as filosofias humanas, se você cingir o entendimento com as filosofias pagãs, se você cingir o seu entendimento com conteúdos contrários aos princípios e valores das Escrituras Sagradas, então, certamente, você não estará desenvolvendo a sua salvação, vivendo uma vida santa, mas você vai sucumbir ao mundanismo. Pedro, ele sabe disso. Ele sabe que os seus ouvintes viviam num contexto, numa realidade pagã. Pagã. Totalmente pagã. Irmãos, é interessante. Sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas ele diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Está lá em Efésios capítulo 5, irmãos. É interessante quando ele diz isso, né? Não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você já parou para pensar por que Paulo ele não coloca assim, ele não escreve assim: não vos embriagueis com vinho, mas fiquem embriagados com o Espírito Santo. Ele não colocou desse jeito, né? Ele não escreveu desse jeito. Ele poderia ter colocado, não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos com o Espírito Santo. É porque o vinho, a bebida alcoólica, obviamente, passando do limite, entorpece a nossa mente. Nós não vamos ter mais a devida lucidez. Por isso que ele diz, enchei-vos do Espírito, porque uma pessoa que busca este enchimento do Espírito tem total lucidez. Por isso que eu tenho muita dificuldade com movimentos pentecostais e movimentos neopentecostais. Quando eu digo que eu tenho muita dificuldade é porque eu não aceito mesmo.
eu estou cheio do Espírito, eu estou embriagado do Espírito. Isso não existe biblicamente. É uma irracionalidade bíblica. Então, se eu sou chamado a estar cheio do Espírito, como é que eu vou estar cheio do Espírito? Me relacionando com filosofias pagãs ou com as Escrituras Sagradas? Com a Bíblia, com a palavra de Deus, e assim eu vou cingir o meu entendimento. Ele diz: sede sóbrios e esperar inteiramente na graça. Nós vivemos pela graça. A partir do momento que você ler a Bíblia de domingo a domingo, a partir do momento que você ora de domingo a domingo, a partir do momento que você participa da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, comendo do pão, bebendo do cálice, você está ali participando de meios de graça e Deus está comunicando graça a você para que você tenha condições de cingir o seu entendimento e prosseguir, de caminhar diante dos desafios que este mundo impõe para mim e para você. Porque todos os dias nós somos desafiados a viver em obediência ao Senhor. Santidade vivida é cingimento da mente. Irmãos, cingimento da mente. Nós fomos chamados para vivermos em aperfeiçoamento. Nós somos chamados para olharmos para trás e dizer assim: pela graça de Deus, eu hoje posso dizer que não pratico tais obras que eu praticava no passado. Nós somos chamados para isso, meus queridos. Por quê? Porque você não foi chamado para ser filho da desobediência. Você foi chamado para ser filho da obediência. Porque para ser filho da desobediência, meus irmãos, nós éramos outrora. Quando Paulo escreve que outrora nós éramos filhos da desobediência e filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos amou em Cristo Jesus, nosso Senhor, meus queridos. Então, todos quantos que aqui estão esta noite são chamados para cingir o entendimento. Amém. O amém foi fraco. Assim seja. Nós somos chamados para cingir o nosso entendimento, meus queridos. Somos chamados para colocarmos, aquele cinto para segurar os utensílios para a nossa jornada cristã, para a nossa peregrinação. Quando um judeu estava andando e que ele via que o seu cinto já estava um tanto folgado, ele deixava os utensílios cair ou ele ajeitava? Ele ajeitava, até que ele poderia deixar cair, mas ele logo recolhia, porque aquilo é que fazia com que ele prosseguisse no seu dia a dia. Então, quando você cingir o seu entendimento e este cinto querer cair, você pega ele e amarra novamente. Quando a palavra de Deus estiver distante de você, a sua vida de oração estiver distante de você, o seu compromisso, a sua comunhão com Deus estiverem distante de você, então cinja o seu entendimento. Cinja. Mas Pedro continua, no verso 14, quando ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa
ignorância. É interessante, é que ainda no verso anterior, quando ele diz sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, esse esperai aqui indica uma atitude como nós devemos viver, meus queridos, como pessoas aperfeiçoadas, e o objeto da nossa esperança, o objeto que deve estar no nosso coração, ou seja, quando ele diz sede sóbrios e esperai, sede sóbrio e tenha esperança inteiramente na graça de Deus, o objeto aqui é a graça do Senhor. E é diante deste objeto, que é a graça do Senhor, que no verso 14 ele vai dizer que, como filhos da obediência, não devemos nos amoldar às paixões que nós tínhamos anteriormente. Como eu disse, santidade vivida é cingimento da mente. Em segundo lugar, santidade vivida é procedimento de inconformismo. Se no verso 13, santidade vivida é cingimento da mente, no verso 14, santidade vivida é procedimento de inconformismo. E Pedro, ele mostra o contraste entre ignorância e entendimento. Se não observem, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que outrora vocês tinham na vossa o quê? Ignorância. Não vos amoldeis, não entre no esquema. Aqui é um paralelo, de Romanos 12, 2, que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Irmãos, parece que Pedro está aqui parafraseando. Ou melhor, Pedro está dizendo para mim e para você, mude de esquema. Assuma o esquema de Deus. Se você tiver que assumir algum esquema, assuma o esquema de Deus. Por quê? Porque nós somos chamados para sermos filhos da obediência, irmãos. Nós vivemos hoje no mundo hipermoderno ou pós-moderno. Alguns estudiosos gostam de dizer que hoje nós vivemos no mundo hipermoderno. É interessante como as pessoas hoje estão relativizando a sua ética, nos seus valores e nos seus princípios, principalmente dentro do contexto sexual. Tem um camarada inglês, ele é apresentador, cantor, ele se chama John Houghton. Ele é vocalista do Sex Pistols. Ele disse algo interessante que deve chamar a nossa atenção. Ele não está nem aí para valores, princípios cristãos. E muito pouco, por exemplo, para a monarquia inglesa. Pelo contrário, ele dá várias alfinetadas. E ele diz bem assim, quem disse que existe uma verdade? Se nada é verdadeiro, tudo é possível. Ele diz bem assim. Se nada é verdadeiro, tudo é possível. Eu tenho todas as possibilidades. Eu tenho um cardápio. Basta eu escolher. Mas o cardápio de Deus é um cardápio absoluto. O cardápio de Deus, por exemplo, na ética sexual cristã, é um cardápio que me diz, por exemplo, que eu devo ser esposo de uma única mulher. Não é assim? No cardápio ético sexual cristão, judaico-cristão, está lá posto para mim que fornicar é pecado. E que eu devo fazer isto somente quando contrair o quê? Matrimônio. Mas é claro que com a queda dos absolutos, tudo é permitido. Se nada é verdadeiro, tudo é possível. Aí, infelizmente,
Tem muita gente nos arraiais das igrejas evangélicas que não estão do esquema de Deus. Não estão se amoldando a Deus, mas estão se amoldando às suas próprias paixões. Não é verdade, irmãos? E Pedro coloca assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que é esta ignorância aqui? Eles não conheciam a vontade de Deus. Eles não conheciam a revelação preceptiva de Deus. Revelação preceptiva, pastor, é a revelação dos preceitos colocados por Deus na sua palavra. Meus queridos, ora, se outrora eu era um pagão, se outrora eu não estava querendo saber de Deus, mas eu fui alcançado pela graça de Deus, e eu deixei de ser cego espiritualmente, e eu nasci de novo, eu fui regenerado, agora eu não estou mais no estado de ignorância. E por não estar no estado de ignorância, eu sou chamado a ser um filho da obediência. Irmãos, quando Pedro coloca aqui que nós não devemos nos amoldar às paixões, deixa eu falar um pouquinho sobre esse não conformismo. Porque esse não conformismo pode ser facilmente confundido a um separatismo superficial. Tem muita gente que está dentro da igreja e que não passa de um mero religioso. Eu estou na igreja. Por isso que eu disse que o não conformismo, o não vos amoldeis, não pode ser facilmente confundido, pode ser muito facilmente confundido a um separatismo superficial. Meus queridos, o convite ao não conformismo é um chamado a um nível mais elevado e profundo de justiça, que vai além das aparências exteriores. Sabe por quê? Porque um povo que fabrica moralidade barata e farisaica é um povo que está dentro da igreja. Não sei se os irmãos estão me entendendo, mas tem um bocado de gente, que estão dentro da igreja, que estão abrindo a boca e dizendo, eu não estou me conformando com este mundo, eu não estou me amoldando às paixões, mas fabricam uma moralidade farisaica barata. Irmãos, nós não somos chamados apenas para o não conformismo, mas nós somos chamados para vivermos uma vida de transformação, e transformação do nosso coração em nome de Jesus. Porque de religião o mundo está cheio. De fariseu, as igrejas estão cheias, empesteadas. Eu tenho asco de fariseu. Asco de fariseu. Porque não entendeu o que é o Evangelho, não entendeu o que é o Senhor Jesus. Não entendeu. E o grande problema do fariseu e daquele que quer fabricar uma moralidade barata e falsa é porque quer que todo mundo viva dentro, certo, ali, do seu arraial. Normalmente, eles acabam, infelizmente, dizendo
algumas, ou não querendo praticar algumas coisas que não é pecado e chama de pecado, e aquilo que é pecado eles praticam. Meu Deus do céu! Isso é preocupante, e isso pode chegar até mim e até você, por isso que nós devemos cingir o nosso entendimento. Irmãos, nós somos chamados, como Pedro nos coloca aqui, para estarmos acima das formas e das estruturas deste mundo, meus queridos. Nós somos crentes, separados, santos, mas nós não somos e não devemos ser alienados. Você sabia que nós fomos chamados por Deus para sermos sal e luz? Como eu disse hoje na escola bíblica dominical, Deus nos deu 3 mandatos e um deles é o mandato cultural. E nós crentes não colocamos o mandato cultural em prática. Os crentes são chamados para fazer cultura, boa cultura. Os crentes são chamados para fazer ciência, boa ciência. Mas tudo isso está nas mãos de quem? Dos ímpios. Dos ímpios. Porque crente acha que tem que viver somente dentro de uma igreja, entre 4 paredes, alienado. Deus te deu inteligência, meu irmão ou minha irmã. Você foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. Sem dúvida nenhuma, as pessoas elencam ídolos todos os dias para o seu coração. Exemplo. O Messias para a nossa sociedade é a educação. A grande redenção do Brasil, da nossa sociedade, está onde? Na educação. Numa melhor educação. Por isso vamos investir bilhões e bilhões e bilhões na educação. Você acha que o nosso Messias, para resolver problemas da nossa sociedade, está na educação? Primariamente falando? Não. Porque o nosso Messias, irmãos, é Jesus. É Jesus. Em grandes sociedades mais adiantadas do que nós, brasileiros, as pessoas continuam cometendo ilicitudes. Em grandes sociedades ou sociedades mais adiantadas do que nós, pessoas continuam cometendo suicídio. Em sociedades mais adiantadas do que nós, dentro desse Messias educação, as pessoas continuam praticando atos pecaminosos, errados. Meus queridos, sem dúvida nenhuma que uma sociedade onde há um investimento considerável nesta área, por exemplo, fica uma sociedade, pelo menos é para ficar, por assim dizer, mais civilizada. Mas nós não somos pós-milenistas. Pelo menos eu não sou. Eu quero dizer para você que o nosso governo pode investir bilhões, até trilhões, mas nós vamos continuar com os mesmos problemas, meus queridos. Pode até diminuir, mas eles estarão aí. A gente só troca de ídolo. O Estado vai se transformar num ídolo para nós. Mas nós somos chamados para adorar a quem? A Cristo Jesus. Ele é o nosso Redentor. Ele de fato nos trará uma cidade, de fato, onde não haverá pecado algum,
não haverá problema algum, porque Ele transformará você num corpo incorrupto e imortal. Mas enquanto isso não acontece, nós somos chamados, irmãos, a realmente a vivermos este não conformismo, a estarmos acima das formas e das estruturas deste mundo, meus queridos. O que eu acho interessante é que a nossa fé é transcendente, mas também ela é imanente. Por que ela é transcendente, pastor? Porque nós cremos num ser que está acima de nós, mas nós somos chamados para colocar em prática esta fé no nosso dia a dia. Meus queridos. E aí eu quero dizer para você o seguinte, que ser santo não é apenas ser separado, mas estar em um processo vital de santificação. Eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei quem você é detalhadamente, eu não sei quais são as suas mazelas, as suas fissuras, você sabe, aliás, nem você sabe totalmente, mas Deus sabe porque Ele prescruta totalmente o seu coração. E a sua oração, esta noite, amanhã, esta semana, ao longo da sua caminhada cristã, deve ser assim: Senhor, esquadrinha o meu coração, para que eu seja um filho da obediência. E eu sei que eu não fui somente separado para ser santo, eu não somente fui colocado numa posição de santo, mas eu fui chamado para viver um processo vital na minha santificação. Eu fui chamado para aperfeiçoar minha salvação. Eu fui chamado para ser diferente do que outrora eu era. Não pela força do meu braço, Senhor, mas pela sua graça, que está comigo todos os dias. Irmãos, sabe por quê? Porque Cristo não apenas levou os nossos pecados, Cristo não apenas levou os nossos débitos, os nossos deméritos, mas nos deu a sua obediência. Deus nos deu em Cristo a sua obediência, os seus bens e os seus méritos. Por isso que é possível combater o bom combate. Por isso que é possível completar a carreira. Por isso que é possível guardar a fé. Por isso que é possível vivermos numa vida que não venhamos a nos amoldar às paixões que outrora vivíamos. Por quê? Porque nós fomos chamados a vivermos uma vida santa. Santidade vivida é procedimento de inconformismo. E a primeira pessoa que você deve se inconformar é com você. É com você. Porque senão você vai se inconformar com o mundo inteiro. Com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus netos, com o pastor. Se inconforme com você primeiramente. Pedro, nosso irmão Pedro, homem de um temperamento forte, e eu vejo esse homem escrevendo isso aqui, escrevendo que nós devemos ser santos. No verso 15, olhe para a sua Bíblia. Se, irmãos, somos chamados temos uma santidade
uma santidade vivida com o cingimento da mente, uma santidade vivida com um procedimento de inconformismo, aqui no capítulo 15, nós somos chamados para vivermos uma santidade vivida para reproduzir o caráter de Deus. Verso 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Santidade vivida é a reprodução do caráter divino. Somos chamados não somente para guardarmos o santo, mas para sermos reprodutores de um Deus santo. Irmãos, a santidade de Deus nos invadiu para que possamos invadir outras vidas para a honra e glória do nosso Deus. É interessante, é que nós somos chamados a sermos santos, individualmente falando, mas nós somos chamados também para sermos santos como membros do corpo de Cristo. Todos que aqui estão e que professaram Jesus como Senhor e Salvador, e que diz assim, eu sou filho de Deus, todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Quando eu disse que somos chamados para vivermos a nossa santidade individual, sem dúvida, mas não somente isso, mas vivermos também como corpo de Cristo, meus queridos. Sabe por quê? Porque estamos aqui como igreja, mas quando um irmão, uma irmã desobedece a Deus e peca, todo o corpo ele é o quê? Abalado. De alguma forma contaminado. Não é isso que acontece? Algumas escolhas, algumas atitudes que eu posso tomar pode, trazer grandes prejuízos para a vida em comunidade. Por isso, irmãos, nós somos chamados para reproduzir este caráter divino. E sabe como é que nós vamos reproduzir este caráter divino? Quando nós estivermos quedados a Deus e rogando para que o Espírito da verdade nos santifique. Porque é o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que santifica o povo de Deus, e ele utiliza, sabe o que para santificar o povo de Deus? A palavra da verdade. Meus irmãos, a palavra da verdade é que de fato vai fazer de mim e de você reprodutores do caráter divino. Porque, como eu disse, a santidade de Deus nos invadiu para que possamos invadir outras pessoas com a santidade deste Deus. Meus irmãos, o crente não deve ser forjado nos moldes do mundo, e sim transformado pelo Espírito Santo de Deus, que trabalha com a palavra da verdade, meus queridos irmãos. Pelo contrário,
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A palavra de Deus nunca nos instrui a esperarmos passivamente para sermos guiados pelo Espírito Santo, ou esperarmos passivamente para recebermos paz no que diz respeito à nossa santidade. Deus quer que o busquemos em oração e com as Escrituras abertas, constantemente, meus queridos irmãos. Um pastor congregacional chamado Jonathan Edwards, ele viveu no século XVIII, um cara extremamente inteligente. Ele falou daquilo que nós chamamos do estado da mente em si. O que ele quis dizer com o estado da mente em si, meus irmãos? Ele disse que o coração humano é cheio de pecado e corrupção. Isso a gente já sabe. Mas ele diz o seguinte, que quanto mais nós alimentamos o nosso coração de pecado e de corrupção, mais ficamos obscurecidos em nossa mente. E ele nos cega para a realidade que está no nosso próprio coração. É interessante que o pecado engana facilmente, porque controla a vontade humana. E quando ele diz a tese de Jonathan Edwards é o estado da mente em si, é que ele diz assim, a mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Mas nem tudo que é agradável é correto. E ele usa o exemplo de José, quando foi tentado pela esposa de Potifar. Aí ele diz, ali, José estava com a sua mente predisposta a obedecer a Deus. Por isso, meus queridos, que a mente é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto. Já imaginou se José ali estivesse com o seguinte pensamento, é agradável eu me deitar com essa, porque é correto, porque eu estou dando vazão ao meu desejo. O grande problema, irmãos, é que quando o desejo pecaminoso vence a sua vontade, quando um desejo pecaminoso vence a sua vontade, ele vai lesar todo o seu entendimento. Por isso que nós temos que racionalizar os nossos desejos. Porque se nós não racionalizarmos os nossos desejos, nós vamos de fato sucumbir ao pecado. Porque muitas vezes os nossos desejos são desejos que são agradáveis e que são lícitos. Mas muitas vezes os nossos desejos são desejos que são agradáveis e que são ilícitos. É isso que Jonathan Edwards quis dizer com o estado da mente em si. Predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto e nem tudo que é agradável é correto. Era agradável José se deitar ali, mas não era correto. E eu quero terminar dizendo o seguinte: na nossa relação com o Santo Deus, a nossa relação com o Santo Deus não é simplesmente um encontro com uma dimensão que difere da nossa realidade, mas o nosso contato com o Santo Deus, irmãos,
nos leva para uma realidade absoluta, meus irmãos. E Deus, Ele se constitui o centro desta relação. Deus não está às margens, Deus está no centro. Por isso que Pedro vai terminar fazendo alusão a Levítico 11, 45, 44, 45, quando diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus não está às margens. O nosso contato com o santo não é simplesmente um encontro com uma dimensão diferente da nossa realidade, mas um encontro com uma realidade absoluta. Cristianismo não se trata de uma relação tangendo com as margens, mas cristianismo se constitui Deus como centro, porque ele escreve, sede santos porque eu sou santo. E que a graça de Deus nos traga a devida sobriedade, meus irmãos, para esta convocação de Deus, para todos nós que fazemos parte desta igreja, sermos santos, como o Senhor é santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Santo Deus, eterno Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pelas nossas vidas, Te agradecemos pelo Teu cuidado, Te louvamos pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito,